Estamos de volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Agora são 9h57 e vamos mandar ver, né, pastor? Tem muitas perguntas aqui. Eu vou retomar aqui a pergunta da Eliene. A Eliane está perguntando o seguinte, pastor: de pessoas que cometem crimes hediondos e depois nascem de novo, vão pagar pelos seus pecados ou vão direto para o céu? Agora sou eu aqui. Então, Eliane, eu sei que você sabe que é impotente para pagar pelos seus pecados, né? Eu sei que nós temos o hábito da justiça própria, é um hábito terrível, nós lutamos contra ele diariamente. Achamos que nós somos melhores do que os piores criminosos. Certamente que sim, mas diante de Deus não há um justo sequer. E a nossa justiça é trapo de imundícia. E pessoas que cometem pecados horríveis, crimes hediondos, né? A gente fica, pais que matam crianças, né, de 4 anos de idade. Aí você fica pensando, se esse miserável se converter, nascer de novo, ele não vai pagar pelo seu crime? Olha só, a Bíblia diz assim que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diante dos homens, o crime deve ser pago, sim. Se cometer um crime, a justiça humana tem que ser exercida e executada de maneira justa, como o próprio nome diz. Mas diante de Deus, em Cristo Jesus, os piores pecados são apagados. Na antiga aliança, na lei, se dizia que o pai, que o filho pagará pelo pecado do pai até a 1000ª geração, até a 4ª geração, na verdade. E a bondade dos pais nos filhos seria até a 1000ª. Você vê que sempre a bondade vai manifestar de maneira abundante. E hoje, da mesma forma, hoje de uma forma totalmente diferente, não se diz que o pai ou o filho pagará pelo pecado do pai, mas apenas diz, olha, para com as suas iniquidades, Hebreus 8:12, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, quem nasce de novo, quando morre, vai direto para Deus, para o paraíso de Deus. Ai de nós se tivéssemos que pagar pelos nossos pecados. Seríamos impotentes, não conseguiríamos jamais. E dessa maneira, eu vou fazer uma comparação com vocês aqui. Às vezes você acha que, comparando você ao bandido que está preso lá, que cometeu um crime hediondo, um assassinato cruel. É verdade. Mas tanto o assassino quanto vocês são impotentes de chegar a Deus. Para chegar a Deus, você tem que dar um salto que chega até a lua. E quem é que consegue dar um salto para chegar até a lua? Aí um outro ali fala assim, não, eu consigo pular 4 metros de altura. Puxa vida, é fantástico 4 metros de altura. Mas o que é 4 metros de altura para chegar na lua? Não é nada. Então você é impotente para chegar à lua. Mas para chegar à lua, Jesus te leva para lá. Ele te leva ao céu. É só uma comparação. E aí o Senhor diz, olha, com as suas iniquidades, por piores que sejam, por mais abomináveis e hediondas que sejam, eu usarei de misericórdia. Se você crê em mim, diz o Senhor, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, quem crê em Cristo e nasce de novo, ele ou será arrebatado, ou quando morrer, vai direto para o céu. Porque o Senhor morreu pelos piores pecados, e o amor dele na cruz é muito maior do que qualquer pecado que o homem possa cometer. Isso é muito bom, porque eu e você estamos seguros, né? E eu amo
o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais perecerão, e ninguém jamais te arrebatará das minhas mãos, porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode te arrebatar. Isso é maravilhoso. Você e o pior pecador do mundo estão seguros na mão de Jesus quando se arrependem e creem em Cristo como Salvador. É poderoso o Senhor Jesus, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pastora Rosana quer saber se crente pode usar tatuagem e piercing. Eu digo para você pode usar o que você quiser. Apenas pergunte: no que isso glorifica a Deus? Se é para glorificar a Deus, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esqueci o nome dela? O nome dela é Rosana. Então, Rosana, se o que você está fazendo tá glorificando a Deus, então faça. Mas se não glorifica a Deus, para que você vai fazer? Então fique em paz, né? Portanto, quer comais ou quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se colocar o piercing ou fazer a tatuagem está glorificando a Deus, então faça. Mas se não glorifica a Deus, para que você vai fazer? O que importa, e nós estamos aqui para isso, é glorificar a Deus. Você foi criado para duas coisas, Rosana. Em primeiro lugar, para ser expressão da glória de Deus, ou seja, para glorificá-lo. Em segundo lugar, representá-lo em sua autoridade. Você vai representar Cristo na sua autoridade, se enchendo de tatuagem e se pendurando piercing para todo lado no seu rosto, ou em qualquer outro lugar. Avalie bem, seja livre, glorificando a Deus. Amém? Amém, maravilha. E a Viviane, pastor, lá do Jardim Tiradentes, está dizendo: pastor, se estamos na dispensação da graça, então por que é que a Bíblia diz que apertado é o caminho e estreita a porta que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ela? O caminho, ele tem uma estreiteza, a porta tem o seu aperto. É porque Cristo é tudo em todos. É para você entender que de você mesmo, você não consegue caminhar no caminho, por você mesmo você não pode entrar pela porta. Só entram pela porta e andam pelo caminho aquilo que Deus chamar. João 15,16 diz assim também: não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, ele vos conceda. Entenda que eu sei que muitos, às vezes, além do que Cristo diz, eles querem definir a estreiteza ou a largueza do caminho. Mas o Senhor Jesus, ele está falando que é um caminho de graça. E as pessoas desprezam a graça. Quando Deus se manifesta com bondade e misericórdia, essa porta e esse caminho são desprezados. Cristo é a porta, Cristo é o caminho. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, ele é a porta também. Ele é a porta absoluta pela qual nós temos que entrar. Agora, por que é apertado e é estreito? Isso aí não é negação da graça, é reafirmação da graça. Se você olha para Cristo e você anda em Cristo e declara: tudo posso em Cristo que me fortalece. Não é uma questão de ser difícil andar na fé. É muito fácil quando você depende dele. Mas quando é na sua força,
aí se torna impossível. Quando é na sua competência, você nunca vai acertar pela porta. E quando é na sua competência pessoal também, de performance espiritual, você não vai conseguir andar pelo caminho. Então é por isso que Jesus fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. São poucos que entram por ele. Mas por que são poucos? Porque os muitos desprezam. Ok? Mas o Senhor, quando você depende dele, ele te conduz à porta, porque ele é a porta. E ele te conduz pelo caminho. Se você estender as mãos para ele, ele vai te conduzir e você vai andar com facilidade. Você não vai errar e vai andar com facilidade por esse caminho maravilhoso que é ele. Amém? Maravilha, interessante pensar nisso, né, pastor? Jesus, ele é a porta e ele é o caminho. Se a gente estiver dentro dele, a gente chega lá. Glória a Deus. Se a gente andar por ele, a gente anda com facilidade. É verdade. E Jesus falou, quem me encontra a largueza. Ou seja, é a liberdade de andar numa competência que é sobrenatural. Não ande na sua força, ande no Senhor. Você não vai nem caminhar, você vai voar como águia. Maravilha, pastor. E acredito que para finalizar, a Ana Sheila está perguntando aqui, pastor, bom dia. Como a Bíblia foi escrita desde o início? Não tinha ninguém lá para testemunhar? E aí ela continua dizendo, e aproveita e dá uma orientação para mim, pastor, qual a melhor Bíblia para ler? Qual a versão ideal? Tá. Então, Sheila, eu considero perguntas como essas inspiradas, né? Assim, a Bíblia começou a ser escrita, o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, eles atribuem a Moisés. É o primeiro livro da Bíblia escrito, o mais antigo. A palavra de Deus, ela foi escrita durante 1.600 anos, mas a Bíblia, ela foi ditada, ela começou com Moisés, sendo ditada para o próprio Moisés. Deus fala em Números que Deus falava com Moisés face a face. E na verdade, tudo que foi redigido no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que estão ali, né? Não que tenham sido os escritos primeiro, como eu já disse, o primeiro escrito foi o de Jó. Foram ditados por Deus, ok? E a palavra de Deus diz que esses homens, eles escreveram, inspirados por Deus, e não é de particular elucidação a palavra de Deus. Tem um texto que está aqui na segunda carta de Pedro, fala que a Bíblia, olha, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Está falando da vinda de Cristo. E a Sheila perguntou, como que a Bíblia foi escrita desde o início? Bom, aí a palavra de Deus diz, olha, versículo 20 de 1 Pedro 1, sabendo primeiramente isto, que nenhuma palavra, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, Sheila, qualquer profecia foi dada ou escrita por vontade humana. Entretanto, para você entender, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu sei que você fica fascinada. Como que a Bíblia foi escrita? Aqui está falando claro, eu não preciso ler mais nada. Se você ler 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21, você vai ter uma absoluta clareza, viu, Sheila? De como a Bíblia foi escrita desde o início. E eu gosto também, eu quero aproveitar para instruir você como ler o Antigo Testamento.
É importante saber? Sim, é importante. Jesus ensinou aos discípulos que estavam a caminho de Jerusalém para a aldeia de Emaús, que diz assim, que ele caminhando ao lado deles, ele começou falando para eles: olha, vocês estão confusos aí, porque aquele Messias prometido, ele morreu na cruz, mas eu não havia dito para vocês anteriormente que porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, o que a respeito de Cristo constava em todas as Escrituras. Qual a melhor Bíblia de ler? A melhor Bíblia para você ler, eu recomendo que você leia a Revista Atualizada. É essa que eu leio sempre com você aqui. É a mais clara, é a mais, vamos dizer, fiel aos textos originais. E é porque que algumas são diferentes. Não, tem muitas versões. E sabe por que elas são diferentes? Para facilitar o nosso entendimento. Porque tem Bíblias que são versões e tem Bíblias que são paráfrases. O que são as versões? São aquelas que transliteram do texto original para o português. Essas são as versões. E as paráfrases são Bíblias explicativas. A Bíblia Viva, a Mensagem, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje não são versões, são paráfrases, porque elas explicam o texto. Ela é bem explicativo. Se você quiser entender, leia. Eu recomendo que você leia as versões e as paráfrases, para que você tenha uma clareza. Mas sempre que ler, dependa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o supremo professor da Bíblia. Ele é o supremo mestre, mestre supremo, porque está escrito em 1 Coríntios 2,13 sobre esse grande mestre que é o Espírito Santo. Disso também falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Essa é a maneira correta de você ter uma clareza da Bíblia, tendo o Espírito Santo como seu professor perfeito. Espero que eu tenha te ajudado, Sheila. Que maravilha poder estudar a Bíblia, né? Conhecer, ter diante de nós a revelação da palavra de Deus. E agora chegou o momento da oração, né? Que você prepare aí o seu coração para receber a oração do pastor Luiz Rigonato. Ele vai te abençoar nessa manhã. Curve a sua cabeça e se prepare para esse momento abençoado. Amém, Pai. Nós te damos graças pela sua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés. Nós nos apegamos a ela porque ela e o Senhor são a mesma coisa. E nessa manhã, Pai, nós proclamamos as verdades da sua palavra. Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela é poderosa para fazer distinção entre juntas e medulas, alma e espírito. E a tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E pela sua palavra nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso, que não tendo pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E hoje eu oro, Pai, por cada pessoa que está comigo, está aqui, ó Deus bendito, participando deste momento de vida, de graça, de glória, de favor, de bênção sem fim. Nós declaramos aqui por fé, Senhor, na confiança do Senhor Jesus, que nós conhecemos a sua graça, que Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E hoje nós somos justiça de Deus.
Hoje nós somos ricos pela sua graça, pelo seu favor, pela sua bondade eterna. O Senhor tomou a nossa pobreza, Senhor. Hoje nós podemos ter a sua riqueza. Nós rejeitamos agora a enfermidade, rejeitamos a pobreza. O Senhor supre cada uma de nossas necessidades. Pela sua graça pela sua graça somos curados, somos justos e somos prósperos. Oh, que coisa maravilhosa. Eu nasci em Cristo para a justiça, e todos aqueles que estão comigo e dizem amém, nasceram para a justiça, nasceram para a santidade, para a abundância em todas as coisas. Coisas boas devem acontecer conosco neste dia. Coisas boas vão acontecer ainda, Senhor, no decorrer dos meses, dos dias desse ano de 2021. Nos apropriamos da sua bondade, nos apropriamos do seu favor eterno. Oh Deus, nós não podemos esgotar a sua bondade, não podemos esgotar a sua riqueza, o seu poder. Não há nada que podemos necessitar, oh Deus, que o Senhor não possa fazer na sua graça e no seu poder. Não há nada que alguém tenha necessidade que vai lhe faltar, porque o Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, sonhamos ou desejamos, porque o seu amor é muito grande, o seu amor está muito além, oh Deus, daquilo que possamos querer. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Eu abençoo os irmãos que estão comigo aqui no estúdio, a Raquel de Lima, o Pedro, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, somos abençoados. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Goiânia é abençoada, Senhor. Eu abençoo Goiânia, eu abençoo o estado de Goiás, eu abençoo o Brasil inteiro. Põe fim, Senhor, chegue um fim a essa pandemia de contágios, de contaminação, de mortes, de enfermidades. Faz chegar ao fim essa maldita praga, Pai, desse vírus. Perca as suas forças. Solta o Brasil, solta a nossa casa. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Estamos protegidos pelo Senhor em nome de Jesus. Senhor, abençoa os irmãos da igreja, prospera seus filhos, prospera empresários. Não haja entre nós necessitados, não haja entre nós desempregados, porque a sua bondade, Pai, supre cada uma de todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor supre em glória, o Senhor supre com favor abundante. Eu nasci em Cristo para a justiça, eu nasci para a vida plena, para reinar em vida, para ter abundantemente tudo em todas as coisas. Eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo, a favor de todos aqueles que comigo participam deste momento precioso, Pai. Amém e amém. No nome de Jesus.